Ei! Shalom! Shalom, povo de Deus! A paz do Senhor! A paz do Senhor, queridos irmãos, como vocês estão? Hoje estamos de volta, depois de uns dias só também, né? É verdade, é verdade. Estamos de volta para a glória de Deus. Amém. Hoje Amém. nós vamos ministrar, né, uma palavra que Deus, uma revelação, né, que o Senhor nos deu aqui agora, que a gente está tão feliz assim, porque Deus falou com a gente tão profundamente nessa palavra. Verdade. Nós gostaríamos, irmãos, que vocês abrissem a Bíblia lá em João, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8 e depois nós vamos ler também João, capítulo 6, versículo 63. Amém. Vamos começar então João, capítulo 15, do 1 ao 8 inicialmente. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Agora a gente vai ler novamente o versículo 7 e a gente vai unir isso com o capítulo 6, versículo 63. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém. Agora o 6:63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos disse são espírito e vida. Aí Jesus falando, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Glória. Amém. Nós vamos começar hoje falando sobre como é importante, né? Porque nós estamos pregando Jesus, a gente precisa pregar Jesus, falar sobre Jesus, conhecer Jesus, andar com Jesus e saber que sem Jesus a gente não pode fazer nada. É verdade. Tudo na nossa vida, né? É para tudo que existe, tudo aquilo que acontece, tudo que foi criado, tudo na nossa vida é para glorificar a Jesus. Assim, a gente, né, Sandra, a gente ouviu muitas pregações falando, né, que não, porque eu era um projeto falido, mas a palavra de Deus não fala, nós não somos projetos falidos. Nós fomos criados para glorificar a Deus. E o Senhor, Ele quer que a gente dê bom fruto. E o Senhor, nós fomos, na verdade, chamados, criados para frutificar. O Senhor nos escolheu para frutificar. Ele tem bolo agora tudo. Para frutificar, né? Amém. E a Sandra fala ela sempre fala muitas coisas assim que é de Deus, assim, só que muitas vezes ela fala, né? E depois a gente vai lá e vê, assim, os textos bíblicos que ela vai falando na palavra mesmo, né? Nem eu sabia que estava na Bíblia antigamente, agora eu já É verdade. tenho noção. Então, assim, uma coisa que mas só que é uma condição. Qual é a condição para que a gente frutifique? A condição para a gente frutificar é que a gente precisa estar em Jesus. Verdade. A gente precisa estar em Jesus. E essa frutificação, que durante muitos anos da minha vida, quando eu li esse texto, né? Eu li esse texto achando que essa frutificação é uma frutificação, né, Sandra? Somente no aspecto de fazer novos discípulos. Porque nós somos chamados para frutificar assim também, que a nossa vida seja um testemunho, uma vida com Deus. E outras pessoas vão ser alcançadas através da revelação, né, de Jesus nas nossas vidas. Mas quando o texto fala aqui sobre frutificar, ele não está falando somente sobre frutificar no aspecto da gente no aspecto da gente novos discípulos, né? Novos discípulos, a gente atrair novas pessoas para o Evangelho. Não é só isso. Frutificar significa a gente dar fruto, significa que nós sermos, né, pessoas, árvores maduras, né?
árvores maduras com bom fruto, e a gente vai dar esse bom fruto. No tempo propício, nós vamos dar esse bom fruto. E esse bom fruto é um bom fruto nas nossas relações, nas nossas relações pessoais, nossos relacionamentos. Bom fruto no nosso trabalho, no casamento. Bom fruto em todo lugar. Frutificar, para nós sermos frutíferos. Para onde nós colocarmos as nossas mãos, a vida venha a ser manifesta naquele lugar. Porque o mesmo Espírito, né, que ressuscitou Jesus, ele habita dentro de nós. E esse Espírito é um Espírito de vida. As palavras de Jesus são palavras de vida. E essas palavras geram vida. E quando o Senhor ele fala assim, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, porque muitas vezes a gente acha, né, que a gente está em Jesus, mas a gente não tem essa certeza que as palavras de Jesus também estão em nós. Porque a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Então a gente precisa estar cheio de Jesus. Da palavra de Deus. Cheio da palavra de Deus. Para poder falar a palavra, você tem que estar cheio da palavra. Está cheio, como a Flávia disse, né? Está cheia de Jesus, porque muitas das vezes aquilo que a gente fala é o que... Mas é isso, a Bíblia diz isso em Provérbios, né? Que a boca fala que o coração está cheio. Se você não estiver cheio da palavra, né, Flávio? Obviamente que você vai falar outra coisa fora da palavra, não é isso, Flávio? É isso aí. Por isso é que a Bíblia nos diz, né, examinar as escrituras, né, praticamente todo dia, para que você seja, né, cheio da palavra de Deus, cheia de vida, porque a palavra de Deus é vida. Né? Pode falar, Flávia. Então, e essa vida é gerada, e essa vida que é gerada é aquela questão, é a vida de dentro para fora. Primeiro a gente é cheio da palavra, primeiro a gente é cheio do Espírito Santo, e esse Espírito, ele vai jorrar, ele vai vir para fora, e ele vai produzir vida, e vai gerar frutificação. Por isso que a palavra de Deus também fala que nós somos rios de águas vivas, porque onde as águas vivas tocam, a vida é manifesta ali. Então a vida é gerada. Se você está em um lugar, um ambiente que é um ambiente infrutífero, quando a gente entra cheio da presença de Deus, carregado com a presença do Espírito Santo de Deus, alguma coisa vai mudar naquele lugar. É verdade. O Senhor, ele estabeleceu isso para as nossas vidas. Tudo aquilo que nós pedimos a Ele, se nós estivermos nele, e as palavras dele estiverem em nós, tudo que nós pedimos vai ser feito. Tudo que nós pedimos, isso é bíblico, tudo que nós pedimos. E por que a gente não vê muitas coisas que a gente pede acontecendo? É porque ou nós não estamos em Deus da forma como o Senhor gostaria que nós estivéssemos, ou senão também ainda não houve ainda uma transformação genuína da nossa forma de pensar, da nossa forma de transformação, falar. Né, da mente mesmo, aquilo que o Paulo... Isso é verdade. Né? Não é isso, Flávia? Porque quando você transforma a tua mente, tudo que está em tua volta transforma. Porque tudo por dentro e reflete por fora, né? Eu mesmo sou a prova disso. Então, o que a Flávia está dizendo, né? Por que não temos visto isso? Porque está faltando mesmo... Está faltando essa palavra que gera vida em nós, primeiramente, porque a gente quer, né, Flávia? Porque você vê, tem pessoas que abrem a boca, por exemplo, nós estamos aqui, a gente geralmente vem pregar, fica aqui 2 horas conversando. Você vê que a palavra que sai da boca dele, que a palavra de Deus traz vida para mim, e assim vice-versa, né? A boca dela também traz exatamente, vida. A gente pode ter, às vezes, assim, vivendo por tribulações, aflições mesmo durante a semana, mas quando a gente senta aqui para falar de Deus, a vida que está dentro dela, que é a palavra de Deus, é transmitida de uma tal maneira que eu, né, Flávia, não que estou morta não, mas que aquilo que renova, não é nem isso, Flávia, pode ir. E assim, a mesma coisa eu digo também sobre a Sandra, assim, muitas vezes assim, é porque é muito bom, e essa questão da comunhão, porque quando a gente vai lendo o texto aqui, depois ele começa a falar sobre o amor, e a gente, quando a gente estava lendo a primeira vez, a gente falou assim, poxa, nossa, mas aqui começou falando sobre um assunto, depois foi para outro, mas depois a gente entendeu, não, está falando exatamente sobre o mesmo assunto, porque não tem como a gente estar conectado em Deus, ligado a Deus e não fluir no amor. É verdade. E esse amor e essa comunhão entre os irmãos, esse amor e essa comunhão entre os irmãos, que vão rodar, vão girar essa chave do pedireis e tudo que pedirdes vos será feito, porque é a chave do amor. Que Deus gente, é amor, né?
E como o Deus é amor e o Espírito que está em nós é Espírito de Deus. Então nós temos que fluir, né, Flávia, naquilo que a gente está ligada. Né? Porque a gente está ligada, nós até sempre oramos isso, nós estamos ligada ao Rei dos Reis, ao amor, a Deus. Então aquilo que a gente vai fluir, né? Aquilo que a gente tem que operar, que sai das nossas bocas. Por isso é que também a Bíblia fala da água, né? Que não pode sair do as. Porque se tu tá ligada em Deus, né, Flávia? Você tem que refletir o amor de Deus. Né? Por quê? Porque o espírito do amor, que é o Espírito de Deus, está dentro da gente. Ou não é isso, Flávia? É isso aí mesmo. Pois e esse espírito no amor, esse espírito de amor que nos faz edificarmos uns aos outros, que nos faz a gente se compadecer um dos outros, auxiliar. Porque muitas vezes, assim, eu aprendi muito com a vida da Sandra, sabe? Porque muitas situações que eu enfrentei, muito difíceis, assim, que Deus usou extremamente, assim, a vida dela para me socorrer, para me abençoar. Em muitas, muitas áreas, o mesmo... Porque a gente precisa, nós somos seres humanos, a gente está aqui na Terra, e enquanto Jesus não volta para buscar a sua igreja gloriosa, ele deixou o Espírito Santo aqui. Amém. Mas o Espírito Santo, ele está dentro das pessoas que servem a Deus. O Espírito Santo está dentro da vida dela, o Espírito Santo está dentro da sua vida. Sim. Então nós precisamos uns dos outros para que haja essa comunhão. E nessa comunhão, nesse partir do pão, que nós somos fortalecidos e que a gente que a gente roda essa chave do pedir de tudo e tudo que quiseres vos será feito, mesmo porque as nossas orações não vão ser apenas, né, orações que se apontam só para nós mesmos. A gente vai orar, mas a gente vai estar orando, intercedendo pelas outras pessoas, intercedendo por outros países, intercedendo por outras situações, porque aquele pouco, né, muitas vezes, mas poxa, o que eu vou oferecer para o meu irmão? Muitas vezes eu me perguntei isso, mas o que eu vou oferecer para o meu irmão? Mas assim, o amor, gente, a gente oferece o amor, a gente oferece uma oração, a gente oferece um ouvido para ele ouvir, para ouvir os problemas do irmão. Outro. Mas não é também que tem muita gente que gosta de se aproveitar e querer fazer o ouvido do outro de depósito de lixo. Não é isso que a gente está falando. A gente vai orar, vai buscar a presença de Deus, vai confessar os nossos pecados diante de Deus. Mas a gente precisa também do irmão, porque o Espírito Santo vai falar através da vida dela. O Espírito Santo vai falar através da sua vida para ministrar para nós. O Espírito Santo ele fala através da vida de cada um de nós. E a gente tem que estar assim, conectados, né? Essa comunhão que assim a gente crê, né, que a igreja primitiva, ela vivia nesse nível de comunhão, e esse nível de comunhão é o nível que libera as coisas no mundo espiritual. Porque muitas vezes a gente fica perguntando, não, mas é a campanha X, é a campanha Z, eu vou lá no dia que o fulano vai pregar, no dia eu vou entregar alguma coisa, e Deus, sim. A gente sabe que existe poder quando a gente oferta. A gente sabe que Deus usa a vida de irmãos para desatar nós, desatar laços. Mas aquilo que realmente libera de verdade tudo no mundo espiritual para as nossas vidas, para a vida dos nossos irmãos, é o amor. Quando a gente ama, quando a gente intercede com amor por alguém, quando a gente profetiza em amor sobre a vida de alguém, né, Sandra? Mas é uma bênção. Que você sente que você tem aquilo, Flávia, você sabe quando alguém está a profetizar da parte de Deus, né, com amor para você, porque você vê a alegria do irmão, né, Flávia, você vê, e até a palavra profeta se cumpre mais rápido, porque você vê que o irmão entregou com uma fé, com um amor tão grande, né, Flávia, que você fala, poxa, eu vou receber essa palavra, porque tem gente que vem falar, nem falar em nome de Deus, que nem tá em Deus, não tá ligado à videira. Você percebe logo, não é? Porque você vê que a palavra vem por inveja, vem naquilo que ele tá ligado, é que ele vem falar para ti. Mas quando é por amor, a coisa é outra. Você aprende, você sente saudade, você sente a falta. Ou quando eu fico assim 4 dias, 5, eu sinto saudade da Flávia, porque eu sei que ela sinto saudade da Sandra, tem um amor de Deus. Porque a gente tem que entender que a pessoa da Flávia, ela carrega o Espírito Santo de Deus. Nós já temos pregado aqui que ela carrega a Deus, né? Então, como ela carrega esse Deus, então ela tem sempre alguma coisa para
né? Dizem que Deus não despede o seu povo de mão vazia. É mesmo quando verdade. tá com o irmão também, né, Flávia? Que ele vai sempre dar uma palavra, mesmo que for pequena, mas naquele momento, né? Você pode estar precisando daquela palavra e a Flávia chega, olha isso e isso. Só às vezes de conversarmos, né, Flávia? De rirmos, chorarmos juntos, adorarmos. Você vê em amor aquilo, a comunhão, não é uma palavra, é uma coisa maravilhosa. Trabalhar em amor é profundo demais, não é, Flávia? É verdade. E aí, por isso que a questão também que a gente fala da oração de concordância. A Ia oração... falar disso também. É mesmo, é Espírito Santo, né? Que a oração de concordância, né? Quando a gente concorda, quando nós concordamos acerca de alguma coisa aqui na terra, aquilo ali será feito mesmo por Deus nos céus, porque a gente lembra daquele episódio, né, da Torre de Babel, né? Aí na Torre de Babel o que aconteceu? Nimrod, né, ele falou assim, não, vou fazer a Torre de Babel porque eu quero construir, chegar até os altos céus. Aí que Deus, né, fala assim, não, a gente, houve a reunião ali, né, da Trindade, não, olha só o que o homem está fazendo e tal, se a gente não colocar um freio aí, eles vão ficar sem limites, porque eles estão unidos, eles estão perseverando nessa causa injusta, porém eles estão ali completamente com o coração deles unidos. Então a gente vai confundir as línguas, né? É verdade. Mas agora, né, a gente está na segunda fase, né? Jesus veio, Jesus retornou para os céus, ele ressuscitou, está sentado à destra do Pai, o Espírito Santo foi derramado e as línguas foram derramadas. Agora o que aconteceu? Na Torre de Babel houve uma confusão de línguas. E agora, através da descida do Espírito Santo, Deus vem e derrama uma nova língua, né? Novas línguas para unir o povo dele, né? Nas línguas, nos mistérios, nas línguas de fogo, os mistérios de Deus. Então, nós agora... Nós somos reunidos, nós estamos chamados novamente a essa comunhão, a esse nível de comunhão. E nosso nível de comunhão, ele flui uns unidos com os outros, mas também nós precisamos estar ligados na videira. Porque lá na Torre de Babel, eles estavam conectados, ligados, bem ligados, bem conectados. Entre eles, né? E é isso que a gente vê no mundo, né? O mundo das trevas, né? O mundo muito bem organizado, é uma coisa que só o sangue. Muito bem reunido. Reunidos, é tanta coisa do mal que você até fica impressionado como há uma organização do mal e aquela unidade entre os demônios, como o pastor Hermes fala, você não vê demônio lutando contra demônios, como fala nosso pastor, mas você vê crente lutando contra crente, porque não estamos a funcionar em amor, em unidade de espírito, que é aquilo que libera poder de Deus também, né, Flávia? Porque quando a gente está unida, você vê que há uma bênção liberada na unidade. A bênção do Senhor, às vezes, muitas bênçãos que nós já recebemos, né, Flávia? Foi através da unidade. A gente vê fluindo quando estamos todas as irmãs aqui, Vanusa, a Gisela, todo mundo. Você vê daqui a pouco todo mundo começa a ligar, epa, eu aqui, o salário, olha, meu filho curou. Por quê? Estávamos unidas. Mas só que agora o povo de Deus, as coisas têm estado tão estranhas, muita distância, muito individualismo, um esfriamento, porque aquela palavra que Deus, o amor, né, está mesmo a se esfriar, como nós temos visto acontecer, mas nós temos que, né, nós ainda estamos na terra, a igreja ainda está na terra, e nós temos que lutar contra isso, né, Flávia? É verdade. A gente tem que permanecer orando, lutando contra isso, nos mantendo unidos em amor de Cristo, né, Flávia? Porque é isso que move o mundo, é o amor. É o amor. E assim, a gente precisa estar completamente ligado em Jesus, né? A gente só nós só podemos frutificar se nós estivermos ligados em Cristo. Porque muitas vezes, né, a gente fica, agora hoje em dia está muito na moda, né? As pessoas querem dar fruto, mas darem fruto não estando ligados em Cristo. A gente vê uma árvore podre, né? Porque a gente vê assim, as pessoas querem usar estratégias, muitas vezes estratégias que não estão relacionadas com a palavra de Deus, estratégias que não vieram debaixo da direção do Espírito Santo. As pessoas querem frutificar, mas sem Jesus, o que também é uma distorção. A frutificação verdadeira, essa frutificação abundante, com a medida recalcada, sacudida, transbordante, ela só acontece. É verdade, ela só acontece quando a gente está ligado na videira. Não é possível qualquer outra frutificação que esteja pautada em outra solução, em outra conexão, não vai subsistir, ela não vai resistir.
Porque também, capítulo 5, né? lá no capítulo 15 lá de João também, lá no versículo 16 fala assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Amém. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, para o fruto permanecer, para o fruto ser um fruto perene, um fruto que permanece, nós precisamos estar conectados na videira. E aí é assim, muito legal, né, Sandra, sobre a questão da videira, né, que a videira é uma árvore que realmente, né, e a questão da poda. Essa, pô, não queremos passar, não. A poda porque a árvore, né, porque você vê, né, o lavrador fica, é assim que acontece com o crente. Só que é essa parte que a gente não quer passar. A gente quer dar fruto sem ser podado. É isso aí. Estás a ver? E quando você não é podado, é obviamente que você vai dar um fruto podre. Porque o podar, que Deus está a falar? A gente tem que passar pelos processos, né, Flávia? O processo de caráter, né, Flávia? Das coisas. Porque a gente tem que saber que a gente está num mundo jaz maligno. Se Jesus não vem e começa a podar alguns hábitos, costumes que não são do céu, porque nós temos que ter a cultura do céu, costumes do céu. Se a gente não ter isso, nós aceitarmos Jesus, quando a gente aceita Jesus, a gente veio de um mundo diferente daquele que opera um mundo diferente do céu. Então, quando você chega, vai ficar debaixo da cobertura de Deus, debaixo dessa nova aliança, você é podado. Você tem que ser podado para deixar aquelas coisas, né, Flávia? Que você acostumou durante muito tempo. Muito tempo. Você é lavado, você... Minha filha, é um trator que te passa, minha mãe. Eu tô falando por experiência. É trator. É verdade, nós falamos por experiência própria. Mas não tem como, faz parte do processo. Faz parte. Pra quem quer ser abundante, quem quer frutificar muito, vai ter que passar pelo processo da poda. Então, a gente vai passar pelo processo da poda, sim, mas o Senhor nos garante, né? Se a gente permanecer durante esse processo, se a gente resistir a tudo isso, os nossos frutos serão cada vez bons, maravilhosos. Melhores. Exatamente. Não é? Exatamente. E a questão também do amor. E é muito importante a gente se lembrar também que a gente vive num mundo, quando a gente está passando por esse processo da poda, quando o Senhor começa a nos confrontar com algumas coisas, a gente se torna nós nos tornamos aborrecedores, né? A gente se aborrece com o mundo e o mundo nos aborrece também. E é uma coisa que a gente nem tinha prestado atenção nisso antes, né, Sandra? Mas o texto bíblico fala também, lá no versículo 18: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Amém. Por isso é que o mundo vos aborrece. Amém. Então, realmente, os cristãos, eles são separados. Nós vivemos neste mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. Exatamente. Nós somos separados. E pelo fato de a gente viver de uma forma diferente, na contramão daquilo que o mundo diz, o mundo está pregando uma determinada bandeira, determinado comportamento, atitude é uma coisa normal, e nós estamos pregando que aquilo ali não é normal, que aquilo ali é antinatural, é aberração, não é agradável diante de Deus. É claro que o mundo não vai se agradar de nós. Você vai ser perseguido, vai ser mal falado, porque não, você agora está assim, você está assim, porque você não faz parte mais daquele mundo. E quando você está debaixo da palavra de andar em obediência, andar na cultura do céu, se prepara mesmo que o mundo vai te perseguir, porque até Jesus falou mesmo aqui, se eu, né... É verdade, lá no versículo 20, né? Não é? Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Exatamente. Então, a gente tá aqui como crente, a gente não quer ser perseguido. Não. Mas o próprio rei, que é o Senhor Jesus, foi perseguido. Nós não temos como, nós somos, Flávia, nós somos servos do Senhor. Verdade. Então, nós temos que esperar que vai vir com tudo. Você carrega, por mais, Jesus está lá, nós sabemos que Jesus está no céu, mas nós carregamos que é o Espírito Santo de Deus. E se você tiver a carregar o Espírito Santo, obviamente que demônios sentem cheiro, né? Vão te perseguir.
seguir só porque você inala o perfume de Cristo. Você, né, Flávia, você fala de Cristo, você anda como Cristo, você, né, Flávia, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você vai ser perseguido. Então, nós é que temos que ter né, Flávia, essa consciência, né? Não é claro que nós temos que orar, nós temos que ter consciência que a nossa luta não é contra a carne. Nem sangue, né? Nem contra o sangue, é contra esse espírito do mal que tentam contra aquilo que nós fomos chamados a fazer aqui no mundo. Mas, que a gente vai ficar nessa, não, crente bonzinho, não, eu não. Mas, se você não está sendo perseguido, que é crente, você se pergunta se você está na posição mesmo. Que vou te contar um negócio, né, Flávia? É verdade. O quê? O quê? É verdade. Mas então, assim, irmãos, o que a gente quer falar com vocês também é sobre a questão de como as palavras de Jesus, elas são espírito e vida. São. Essa é uma coisa, assim, muito incrível. Assim, são coisas que a gente, né, tem aprendido com o Senhor e que o Senhor tem ministrado muito aos nossos corações, né, sobre... Porque a palavra de Deus, as palavras de Jesus, elas são palavras que são carregadas de poder. É verdade. Então, a gente já falou isso aqui em alguns vídeos, né? Mas a gente está falando hoje de novo, porque eu creio que o Espírito Santo está querendo falar alguma coisa em relação a isso. As palavras de Jesus são carregadas de poder. Amém. E não somente as palavras de Jesus, a Bíblia, né? É Jesus impresso. A palavra de Jesus é o verbo que se fez carne. Então, a palavra é vida, a palavra é viva. Amém. A palavra, quando ela é vivida, ela vai gerar vida. Essa palavra que vai produzir a frutificação nas nossas vidas. Amém. Nós precisamos ser crentes alicerçados na palavra, crentes que compreendem a palavra, que manejam bem a palavra, crentes que conseguem entender, discernir espiritualmente a palavra. Tudo aquilo que nós precisamos para viver a nossa vida, todas as revelações estão aqui na palavra, e dentro da palavra o mundo espiritual vai sendo desdobrado. Exatamente. Deus, o Espírito Santo vai nos revelando aquilo que ele mesmo escreveu através da mão de vários homens. Revelar Jesus, né? Que é a palavra. O Exatamente. Espírito Santo vai revelar Jesus, a palavra. Não é isso, Flávia? Isso aí. Então o Espírito Santo, ele vai revelar Jesus, que é a palavra. Só que para isso a gente precisa estudar as Escrituras, mas não estudar como um escriba, nem como um fariseu, não estudar como um legalista. Estudar pedindo a Deus olhos assim espirituais para que o nosso coração seja aberto para a revelação da palavra. Porque tudo que a gente precisa já está escrito aqui. É liberado, é manifesto. Só que o grande problema que a gente tem vivido é que nós somos uma geração que a gente pouco estuda a palavra de Deus. E quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente estuda num aspecto legalista, como se fosse uma lei. E não é lei, isso aqui é poder e vida. Então, que a partir de hoje, irmãos, nós comecemos a encarar a Bíblia como poder e vida. Poder para cura, libertação, salvação, milagre, restauração, edificação, prosperidade. A gente não precisa... muitas vezes, a gente ouve várias pessoas pregando sobre prosperidade. A prosperidade é uma coisa divina. Deus, ele quer que a gente viva uma vida em abundância. Mas isso tudo já está dentro do pacote do reino. Quando você entende que você faz parte de um reino, que você é cidadão de um reino, que você é cidadão desse reino, e que o nosso rei Jesus... Ele reina lá com o Pai em glória, e um dia ele vai voltar aqui para nos buscar. A gente não vive mais sobre o governo deste mundo, a gente vive debaixo do governo celestial de Jesus. E ele, como um rei, é rico, ele como ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata, então todas as coisas, a vida está nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Todas as coisas, todos os mistérios estão escondidos em Cristo. Quando a gente conhece a Cristo, os mistérios de Deus são revelados. É verdade. Então,
tudo o que a gente precisa está em Cristo. Por isso que a palavra diz, buscai o meu reino em primeiro lugar e a minha justiça, e todas as demais coisas são acrescentadas. O problema é que a gente não busca nem o reino nem a justiça de Deus. Só busca as coisas acrescentadas, que também não vão ser acrescentadas se você não buscar a palavra. Primeiro tá falar, é sequência, né? Para buscar primeiro o reino e as outras coisas são acrescentadas, todas, um monte de coisas. Nós temos, né, Flávia, vivido dessas coisas. É verdade. Você tem mesmo que buscar o reino de Deus, porque não tem como você querer coisa de um outro reino e viver num outro reino. Você tá vendo o reino das trevas, vai querer coisa do reino do céu. Isso aí. Como é que você quer coisa do céu? Quer dizer, o crente de hoje não só, né, ele quer as prosperidades do céu, ele quer as coisas, as riquezas de Jesus, mas não quer, ele só quer dinheiro na conta, quer essas coisas de viagem, tudo. Queremos, não vamos ser hipócritas, dizer que, mas ele está falando buscar primeiro o reino, porque se você não conseguir entender o reino, nem a riqueza você vai conseguir compreender. É verdade. Não é, Flávia? Você não tem como, você vai perder. Porque se ele está dizendo buscar primeiro o reino, porque ele vai te explicar como é que funciona o mundo espiritual, como é que funcionam as coisas, né, Flávia? É e verdade. depois, quando ele te dá as demais coisas, minha filha, você não tem como perder, teu coração vai estar nele. Não vai se desviar para as outras coisas, porque o desvio começa quando o teu coração estava nas coisas e não no reino. Exatamente, não no rei. isso. E aí você, logo que ganha, perde. É isso Não aí. é, Flávia? Porque nós, como fazemos... Porque o que a Sandra está explicando quando ela falou do sistema das trevas, porque, na verdade, quando a gente recebe Jesus como nosso Salvador, nós somos transportados para o reino, para outro reino. Só que o problema é que, como a gente não conhece a Constituição bíblica, a constituição desse reino, a gente não compreende a revelação desse reino, nem quais são os nossos direitos e nem quais são os nossos deveres. Então. A gente não compreende como acessar a nossa herança que já foi liberada em Cristo Jesus. Porque nós somos herança de Deus, mas existe uma herança para a tua vida. E essa herança está escondida em Cristo Jesus. Mas somente quando você conhece o dono da herança, quando você conhece o reino do qual você faz parte, como esse reino funciona. Essa parte também, Flávia, entra a maturidade. Exatamente. Que aí a herança que existe, que foi depositada para você, aquela herança que existe, aquelas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, a herança que existe para você, o Senhor te dá acesso. Que na verdade o que a gente está querendo que você entenda agora, você faz parte de um reino espiritual, você faz parte do reino celestial, você já não está mais debaixo do jugo deste mundo. Exatamente. Só que precisa acontecer uma transição, você precisa sair efetivamente, a sua mente precisa pensar de acordo com os valores do reino, de acordo com o código de ética, a cultura do reino. Você precisa saber quais são as leis do reino, quais são as leis do reino, qual é a linguagem do reino, a língua que esse reino fala. Então você precisa entender todas essas coisas para você conseguir ter acesso a tudo que existe nesse reino. Porque nós somos, na verdade, o que aconteceu? A igreja se tornou uma igreja que vive no hall de entrada do reino. Desse jeito. Porque quando a gente recebe Jesus como o nosso Salvador, a gente entra pro reino. Só que você pode entrar pro reino, mas nunca usufruir de tudo aquilo que o reino disponibiliza para você. Sim. Porque é isso que a gente vê o que acontece na vida da maioria da igreja. E isso acontecia também nas nossas próprias vidas. Quando Deus começou a explicar pra gente, a ensinar pra gente como o mundo espiritual funciona, e isso através do Espírito Santo, da leitura da palavra e oração, jejum, e Deus começou a explicar pra gente consagração, porque os nossos olhos espirituais foram abertos para a verdade. Quando Jesus fala que conhecereis a verdade vos libertará, significa que quando você conhece a verdade, você é liberto do cativeiro, da opressão do sistema que rege o mundo. Não sei se vocês irmãos estão compreendendo o que a gente está falando. Sim. Porque, por exemplo, no mundo, né? No mundo nos ensina que nós
precisamos fazer muitas coisas para receber outras coisas. Mas que Deus fala que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós vamos trabalhar, nós vamos fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer, mas a gente precisa entender como é que funciona o mundo espiritual, porque senão a gente vai se gastar, correndo atrás do vento. Sim. Que é isso também que fala lá em Eclesiastes, né? Que muita gente gasta, a gente desperdiça muito da nossa vida correndo atrás das coisas do vento, e não entendendo que quem comanda é o mundo espiritual, porque na hora que a gente começa a compreender que é do mundo espiritual para o natural, a gente vai já mudar a nossa forma de viver, porque nós somos seres espirituais num corpo. Aí você vai começar a andar, né, Flávia, conforme, né, a legislação, que você só vai andar conforme se você conhecer a legislação, que é a Bíblia, né, Flávia? Se tu não conhece, você não entende. Então, quer dizer, a Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te trazer entendimento de como funcionam as coisas espirituais. Não é, Flávia? E esse texto bíblico de João 15, ele explica sobre tudo. Para nós frutificarmos, nós precisamos estar ligados à videira, que é Cristo. Tudo que a gente precisa é conhecer a Cristo, conhecer a Cristo com profundidade, intimidade, amizade, conhecer, falar pelo Senhor. Um dia eu estava orando, né? Eu parei assim, tipo, vou fazer um parênteses, né? Na hora que eu estava na minha oração, aí eu falei, Senhor, mas o que o Senhor... Eu falando, muita gente fala. Mas, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor hoje? O que o Senhor precisa que eu faça hoje? Que eu sei que o Senhor pode usar qualquer um, mas o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor hoje? O que o Senhor gostaria que eu fizesse para o Senhor hoje? Aí Deus me deu uma tarefa lá para aquele dia. Eu falei assim, então tá bom, Senhor, eu vou fazer isso que o Senhor tá falando para eu fazer. Porque muitas vezes, assim, a nossa intimidade com Deus não é o quanto a gente conhece a palavra, não é isso. A nossa intimidade com Deus é o nível de relacionamento, a forma como a gente se relaciona com Deus. E essa forma como a gente se relaciona com Deus também vai se refletir na forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Por isso que tudo flui debaixo do amor. Quando a gente ama Cristo, quando a gente ama Jesus, a gente ama o Espírito Santo, a gente ama Deus Pai, dá honra, glorifica, adora. O que acontece? O Senhor começa a liberar o conhecimento das coisas. Porque o povo perece porque falta o conhecimento, falta o entendimento. A gente lê a palavra, mas não entende o que está dizendo. Então, por isso nós estamos aqui desafiando vocês, irmãos, a partir de hoje pedir para Deus para abrir os nossos olhos espirituais, os olhos do entendimento, para que do coração, para que quando essa palavra chegar no coração, isso precisa gerar vida, precisa transformar, precisa frutificar. Deus espera isso de nós. Porque quando nós, né, Flávia, não entendíamos a palavra, a gente andava sem direção. Porque quando tu não entende, ou quando você não ouve, você não tem direção. Não é, Flávia? O que está acontecendo agora? O povo não tem paciência de ouvir a Deus. Então, quando você não ouve, você não entende. Então, você faz de qualquer jeito. Aí você se perde ao longo do caminho, né? Pelas coisas. Você mas Deus não... Você entendeu o que Deus falou contigo? Não é porque a Bíblia está dizendo, mas o meu povo perece por falta de conhecimento. Ele está falando por falta de entender. Não é por falta de conhecimento, por falta de entender a palavra de Deus, de entender que Deus está ministrando ao teu coração. Então, para nós entendermos, é preciso que a gente para e ora a Deus, espera que Deus fale com a gente, né, Flávia? O Espírito Santo vai ministrar a vontade do Senhor. Não é, Flávia? Aí é por isso que nós estamos aqui a falar. Precisa mesmo essa intimidade, precisa mesmo essa busca intensa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque, afinal... Tudo está ligado, tudo está escondido em Jesus. Ele é a videira. Se nós não tivermos na videira, e até que se nós não damos fruto, seremos lançados para fora, porque a palavra é bem clara a dizer. Porque às vezes a gente quer dar meio termo nas coisas. Não tem, a Bíblia é clara. Toda árvore que não dá fruta é cortada, lançada para fora. No fogo. No fogo. E a gente quer
né, Flávia, maquiar, não é. A Bíblia está falando isso. O que a Bíblia falou que a gente, né, é a palavra de Deus, não tem como discutir. Não volta, porque a palavra de tudo vai passar menos a palavra dele. Então, se Deus está falando, se você não frutifica. É verdade. E esse frutificar, gente, é aquela questão de frutificar em tudo. Tudo, o em Senhor, todas as nós, desde lá em Gênesis, né? Lá em Gênesis, Deus já. O mandado que Deus estabelece para a humanidade é para frutificar. Olha só, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Desde o início, o mandato de Deus para a humanidade é a frutificação. Aí depois, quando acontece lá, de novo, quando acontece o dilúvio, né? Dilúvio e tal, a humanidade se corrompe, Deus vem com as águas do dilúvio e tudo mais. Aí depois Deus de novo dá um mandato lá para Noé. Só vou achar o texto bíblico aqui. Gênesis capítulo 9, versículo 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então, Deus está sempre convidando o povo dele. Aí, gente, de novo lá em João 15. Aí o Jesus falando de novo. É a ordem do céu. É a ordem dos céus. Vou ler o versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora o 5, né? O 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, certeza. O mandato do Senhor para a humanidade sempre foi esse. Deus sempre quis que nós fôssemos frutíferos diante dele. Por isso que quando a gente não administra bem aquilo que ele nos dá, seja o que for, seja família, seja dinheiro, seja ministério, seja marido, seja filho, quando a gente não frutifica, quando a gente não administra bem, é cortado tudo, como ele falou ali, toda árvore que não dá fruta corta. E assim é conosco, quando Deus coloca alguma responsabilidade sobre nós, por exemplo, financeira na minha área, quando eu não soube administrar, Deus fez que cortou. Não cortar para quê? Para que eu aprenda como administrar, para não, por quê? Porque eu estava jogando fora o dinheiro. Como é que Deus vai liberar a herança que ele tem para as nossas filhas se a gente não consegue administrar aquilo que ele coloca nas nossas mãos? A gente quer mais de Deus sem conseguir até administrar até a nossa própria família, a nossa própria vida. Exatamente. Quer dizer, a gente até quer administrar a vida do irmão, mas a nossa própria a gente não consegue. Então, aquilo a árvore que não produz, uma árvore que tá ali seca, você chega a uma altura da tua vida que tudo para, né, Flávia? Se você não tá conseguindo multiplicar aquele dinheiro que Deus te deu, colocou na tua mão, você vê que uma hora é cortado. Você começa a ver, nossa, uma hora, noutra, eu tava pegando tanto dinheiro de uma hora para outra, né? Isso aconteceu com a gente. Minha filha, eu tô aqui. Sou Jesus da casa, tô até aprendendo a usar, porque cortou e Deus fez muito bem. Por quê? Para eu aprender que aquilo que ele coloca na minha mão é para multiplicar. Né, Flávia? Exatamente. Não é para... Deus coloca, não consegue multiplicar, jogar para fora. Não. Então é isso que a gente tá falando aqui. A gente tem que dar... Mas é isso... Por que eu não multiplicava? Por que eu não conseguia? Porque eu não estava ligado à videira. Exatamente. Eu não estava ligado a Cristo. Tá vendo? É aquela coisa que a gente parece estar, mas não está. A gente vai à igreja. Né? Vai à igreja, ouve a palavra. Nossa, o pastor pregou bem. Nossa, que palavra maravilhosa. Sobre o que o pastor pregou? Não sei. Roubou. Como é que você não sabe a palavra? Se você não sabe a palavra que o pastor pregou, como é que você vai aplicar aquilo na sua vida? Tem como. Aí a pessoa fica aquela cara, tipo, assim, a pessoa ouve a ministração, não guarda nada no coração, não anota, não busca, não tem interesse de saber o que aconteceu. Por exemplo, a ministração que o nosso pastor pregou a semana passada, eu me lembro até hoje, foi sobre filhos do louvor. Ele foi falando sobre filhos do louvor e ele explicou assim muito, muito bem. Porque aquela mensagem, aquilo que é ministrado, precisa ficar guardado no seu coração. Como é que você vai praticar aquilo se você não retém?
E isso que tem acontecido. A gente fala várias vezes em vários vídeos aqui. Nós estamos vivendo numa geração que o conhecimento está disseminado. Tem pessoas falando por todos os lugares, todos os canais, muita gente pregando maravilhosamente bem, muita gente que prega pra caramba, prega bem pra caramba. Só que qual que é o problema? O problema é que a gente não para anotar, para guardar essas palavras no nosso coração e principalmente para praticar e exercitar essa palavra. Selecionar até também, né? Também, é verdade. Quando a gente começa a praticar a palavra de Deus, a nossa vida tem transformação. Com Primeira certeza. transformação é dentro. Os frutos é uma transformação interior. Só que essa transformação interior, as águas vivas vão... Tipo assim, o Espírito Santo vai enchendo. Fluindo. Vai enchendo. Vai chegar uma hora que aquela represa rompe. Sai pra fora para os nossos irmãos, para quem estiver por perto, vai ser regado em nome de Jesus. É exatamente assim que acontece. Mas para isso também é a questão do que entra a maturidade espiritual, como a Sandra falou assim, em vários momentos aqui. A gente pincelou, né? Porque para você ter acesso, para você acessar a sua herança, para Deus falar assim, não, olha, agora o meu filho está pronto para receber essa bênção, essa vitória aqui. Mas então vamos ver como mostrar pro pai que você é. Como é que ele tem, vamos olhar como é que ele tem andado aqui na terra, o que ele tem feito com o dinheiro dele, tem dado dízimos, tem dado as ofertas, tem sido fiel àquilo que ele tem falado, tem abençoado, ele tem andado assim em conformidade com a minha palavra, ele tem procurado aprender de mim, ele tem procurado aprender de mim. O que ele tem feito? Porque muitas vezes, o que tem acontecido também, muitas vezes a gente observa, né? Porque a gente observa porque também já aconteceu com a gente, né, gente? A gente troca o relacionamento pelo serviço. Ah, isso aqui é perigoso, hein? Trocar o relacionamento pelo serviço para Deus. Mas nada substitui o relacionamento com Deus. Nunca. O serviço não substitui o relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus vai produzir o serviço. Porque quando você está cheio, aquilo ali vai ser liberado. E Deus precisa mesmo liberar para poder te encher mais. É fato. Mas a gente não pode querer fazer o serviço, né? Para tentar barganhar coisas com Deus. Nem fazer uma imagem com Deus, posar de bonzinho no céu. Isso aqui não é assim que funciona. O nosso relacionamento produz o serviço, mas o nosso serviço não produz relacionamento. Isso é verdade, porque a gente... É isso que já foi falado. A gente tem que ser cheio, e para ser cheio você tem que ter relacionamento com Deus. Você tem que estar ligado à videira, ligado todo dia lá na videira, né? Meducaule, né? Vai lá, Jesus. Espírito Santo, me revela Jesus. Me revela Jesus. Me revela Senhor. Jesus, eu tô aqui na tua presença. Estou na tua presença, Senhor. Jesus, fala eu vim o pra que te é adorar. Fazer. Me ajuda aí nessa questão, Senhor. Vai comigo, Espírito Santo, fala por mim. Eu mesmo que tenha a gente que tem um espírito mais, né? Você pede ao Espírito Santo, ele dá mansidão que só. O Espírito Santo é fera mesmo. Ele muda quando você está disposto também. Ele não invade, mas quando você está disposto, o Espírito Santo faz uma obra perfeita. Porque até mesmo a gente frutificar, olha só, nisto, capítulo 15, versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quer dizer, o Espírito Santo, ele coopera conosco nesse processo de frutificação, porque é para a glória dele, é para a glória do Pai. Deus é glorificado. Aleluia. Deus é glorificado quando a gente dá muito fruto. A paz, Rodney, a paz, tudo bem? Deus é glorificado quando a gente dá muito fruto. O reino dos céus, ele está ali torcendo e cooperando, fornecendo tudo aquilo que é necessário para que a gente frutifique, né, amém, Sandra? É verdade, amém. É tudo para a glória de Jesus. É tudo para Ele. Nós estamos aqui por Ele, para Ele. Ele nos separou para Ele. Amém. Então nós temos que ser o reflexo dele. Né, Flávia? Temos que andar conforme a vontade dele, conforme ele andou aqui. Temos que ser exemplos de bons frutos para que as pessoas, quando chegarem perto da gente, poderem levar
o mais do Senhor, né, Flávia? É verdade. Em nome de Jesus. E eu tenho aprendido muito assim com a vida da minha líder Sandra. Nossa líder. Porque, assim, ela me ensina muito sobre essa questão do amor, de se doar pelas pessoas. Porque, na verdade, o que a gente entende, né? Que o amor de Deus está na vida dela e ela transmite esse amor para nós. E o Espírito... E é muito bom como o Espírito Santo usa, né? As pessoas, assim, que estão no nosso lado, né? Para nos ensinar o que é esse amor de Deus. E tudo isso é para glorificar a Deus, né? E para honrar ao Senhor. É verdade. Então, a Sandra, você quer falar mais alguma coisa? Não. Mas eu quero cantar um louvor, não me mata, não. Não vou falar agora. Porque dele, por Ai, ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus, aleluia a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Então, Aleluia. irmãos, nós precisamos glorificar Jesus. Amém. Falar sobre Jesus, Amém. conhecer Jesus. Cantar sobre ele. Amar Amar Jesus, ele, é adorar Jesus. Em É todo verdade. tempo é Jesus, 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 Jesus. Porque ele é bom. Aleluia. Tudo que ele faz é bom. Ainda que a gente não entenda como a nossa mãe nos ensinou. É verdade. Mas ele é bom e é fiel. A Bíblia fala que ele é bom de Gênesis e Apocalipse. Ele é bom. Aleluia. Né, Flávia? E os milagres acompanharão aqueles Eles que que- os seguem. Aleluia! Tá seguindo Jesus, tá firme na videira, os milagres vão acompanhar você. Vão acompanhar e vão cada vez se multiplicar mais milagres. E vocês farão obras maiores. Essas Amém. obras maiores só vão acontecer quando você começar a fazer as pequenas obras, né? Seguir os espaços do mestre, até ele soprar o teu nome para fazer obras maiores. Obras maiores não se faz antes de você fazer aquilo que Jesus fez, né, amiga? Amém. Tá? Vamos orar então, Sandra? Vamos orar. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por este Aleluia, dia, Jesus, Senhor Deus. Pai, nós obrigado, profetizamos, Senhor Deus, Aleluia. essa unção Em de nome ousadia, de Jesus, de Pai conquista, querido. de multiplicação, Em nome de de Jesus. frutificação sobre Em nome todas de as Jesus, vidas Pai que querido. verão esse vídeo. Em nome Papai, de em nome de Jesus. Jesus, Glórias que ao essa teu nome, unção, ó Senhor. Deus, vai entrar nos lares, Em nome nas de Jesus. empresas, Senhor Em Deus, nome vai de entrar, Senhor Jesus. Deus, nas igrejas, nos Aleluia. ministérios, Oh, ó Pai. glória. Em nome de Jesus, Nome de essa Jesus, unção Pai. de multiplicação, essa Em unção de nome de frutificação. Jesus. Oh, Papai, nós glória. profetizamos, Senhor Deus, este ano de Em 2019, nome de o Jesus. final do ano de 2019, frutos Frutos, sendo gerados, frutos, frutificação, frutos, em nome de colheita. Jesus. E em nome de Jesus, no ano Sobrenaturais, de 2020 também. Em Ó nome Pai, de um tempo de Jesus. frutificação, Em nome um de tempo de Jesus, colheita Pai. para todos aqueles que Em têm nome de buscado Jesus. conhecer ao Em Senhor. nome de Jesus, Sim, Pai. Nós Jesus. te glorificamos pelos Aleluia, frutos. Jesus. Nós te glorificamos pelos milagres. Nós Amém, rendemos o teu Jesus. nome porque ainda esse ano, Senhor, Deus de milagres, e aquelas portas que estão fechadas vão se abrir para a glória do Aleluia, nome Jesus. de Jesus. Sim, Deus. Nós cremos nas tuas palavras, nós cremos na palavra liberada sobre nós, sobre Amém, a vida dos Jesus. nossos irmãos, Pai. Ainda esse ano nós esperamos em Ti, Senhor. E Amém, nós Jesus. cremos, Papai Santo, porque Tu és digno de ser adorado, porque o Senhor é o dono da nossa fé, é o autor e consumador de toda a fé que nós temos, Papai. Nós cremos que portas de emprego serão abertas ainda Amém, esse Senhor ano. Deus. Amém. Em nome de Amém. Jesus, Papai. Muitos frutos, Amém, multiplicação. Nós profetizamos multiplicação no nome santo de Jesus. A multiplicação na vida de Flávia, da Amém. família dela, Da na Sandra minha também, vida, em Senhor, nome dos de nossos Jesus. filhos, Pai, em nome Sim, de ó Jesus. Deus, todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, em nome de Aleluia, Jesus. Papai. Aleluia, Papai Santo. Em nome de Jesus, nós E profetizamos. na vida, Senhor Deus, Em do nome de Ministério Águas Jesus. Vivas, Oh, em nome de glória, Jesus. em nome de Jesus. A tua multiplicação extraordinária Aleluia. para a glória do teu nome, Senhor. Nós bendizemos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra. E Amém, dizemos, Papai Jesus. Santo, tu és bom, tu és lindo, tu és fiel. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Fiquem na paz, irmãos. Fiquem na paz, Shalom. irmãos. Shalom.
Tchau. Tchau, até a próxima. Aleluia.